Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre comissão de conciliação prévia. Estou aqui em Blumenau, vi uma experiência extraordinária e vou contar para vocês. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre comissão de conciliação prévia para resolver conflitos trabalhistas. Isso mesmo, conflitos trabalhistas. Apesar de toda a polêmica que envolve a solução de conflitos na área do trabalho, a comissão de conciliação prévia é legal, em que pese a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade de utilização da comissão de conciliação prévia, ela existe, continua funcionando e aqui em Blumenau, muito bem, diga-se de passagem. Estou aqui para conversar sobre esse assunto com o senhor Luiz Wilson de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Blumenau e que tem uma longa experiência no desenvolvimento e funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia. Estamos aqui na sala de audiência de uma Câmara de Conciliação Prévia, a Concilia, aqui em Blumenau, e vamos conversar com o senhor Luiz Wilson, que ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência da CCP e a atividade que desenvolve aqui em Blumenau. Blumenau é uma cidade que tem pouco mais de 300 mil habitantes, é uma cidade importante aqui de Santa Catarina, sem dúvida alguma, mas que tem demonstrado para o Brasil que a CCP pode funcionar muito bem. Sr. Luiz Wilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nos conceder essa entrevista para o Momento Arbitragem. Esse é um tema inédito aqui no nosso programa, mas ainda não tínhamos falado especificamente sobre comissão de conciliação prévia e a gente tem a oportunidade de já começar com o pé direito falando essa experiência muito bem sucedida em Blumenau. Então quero primeiramente agradecer a sua disponibilidade e lhe parabenizar pelo excelente trabalho que o sindicato vem realizando aqui em Blumenau e que a Concilia vem desenvolvendo com uma atividade numerosa, e a gente vai falar sobre esses números daqui a pouco. Obrigado. Agradeço a oportunidade e também a visita de vocês, pelo fato de a gente poder mostrar ao Brasil o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui em Blumenau. Nós, na verdade, começamos há muito tempo namorando esse trabalho da conciliação. Ele foi estudado até se colocar no papel, se colocar em prática. Nós temos a Câmara de Conciliação funcionando há 14, 15 anos mais ou menos, e definitivamente, né? E até nós estamos surpresos com os percentuais que nós estamos conseguindo fazer com que esses percentuais sejam apresentados. Nós temos, infelizmente, alguns empresários que aceitam, que recebem as reclamatórias, mas infelizmente não vêm. Mas isso são poucos os casos. Mas temos a satisfação de dizer assim, que nós temos um número muito grande, muito expressivo de aceitação. Então, hoje, são 67,5% de aceitação de casos resolvidos. De conciliações concretizadas, que se não houvesse essa casa aqui, esses processos estariam na Justiça do Trabalho e a gente não sabe se estariam todos resolvidos. E com certeza muitos deles não estariam também na Justiça, porque às vezes são valores pequenos, as pessoas acham, não há necessidade de fazer, não tenho, isso não vai resolver, não vou ganhar mesmo. Aqui não, aqui se consegue. Nós aqui fazemos conciliações e processos de valores pequenos, mas também fazemos conciliações de valores grandes. Então nós estamos assim muito satisfeitos pelo trabalhador e também, claro, os dois lados ganham, o empresário também ganha, né? Ganha, que eu quero dizer, com as causas resolvidas. Nesse sistema que eu digo causas ganhas. E para nós é uma satisfação que isso seja resolvido. Muito bom. Vocês acompanharam, então, já estão 14, quase 15 anos Sim. aí de atividade efetiva. Então, vocês acompanharam toda a discussão
que se desenvolveu sobre a constitucionalidade da Comissão de Conciliação Prévia, sobretudo não da comissão em si, mas da obrigatoriedade de que o trabalhador ajuizasse, antes de ajuizar a reclamação, passasse pela Comissão de Conciliação Prévia como pressuposto da existência da própria demanda trabalhista, e que muitos juízes do trabalho, ao longo de vários anos, indeferiam as petições iniciais para determinar que fosse feito o procedimento nas CCPs. Isso houve resistência da advocacia trabalhista, em grande parte, porque naturalmente achava que aquilo era algo que atrasava ainda mais o encaminhamento da demanda à justiça, algo que de alguma forma criava um ônus a mais para o trabalhador, e as empresas, por outro lado, tinham sempre o discurso de que a Comissão de Conciliação Prévia não tem muita neutralidade, é dentro de um sindicato específico dos empregados, e naturalmente que nós não sentimos confortáveis nesse ambiente, achamos que é parcial, etc. e tal. Então havia resistência dos dois lados. Dos advogados trabalhistas, achando que aquilo era fazer atrasar mais o processo, dos advogados das empresas e das empresas, achando que o ambiente não era o mais confortável, até que o Supremo, então, de forma liminar, suspendeu essa obrigatoriedade e as demandas passaram a fluir. Aí eu lhe faço uma pergunta assim, bem objetiva. Vocês acompanharam o antes e o depois disso. Qual foi a diferença sentida? Houve diminuição efetivamente, porque nisso é possível que sim, já que antes era obrigatório, mas houve aumento da taxa de sucesso nos acordos depois dessa modificação liminar, ou isso não teve influência alguma? Qual foi a experiência que vocês notaram? Aquilo que eu lhe falei há pouco, né? Hoje, até hoje, enquanto que a Concilia existe, nós já atendemos em torno de 7.500 pessoas. Isso é um número bastante expressivo. Sem dúvida. Né? Então, eu acredito que muitas pessoas que não fariam o processo para receber suas diferenças, por mínimo que ela seja, ela com certeza, com a fundação da Concilia, ela aumentou. Tá? Porque, veja bem... Então, você acredita que captura uma demanda que não iria para a Justiça do Trabalho de maneira alguma? Com certeza. Até porque, assim, nós temos acordos de R$150, R$200, às vezes R$100. Existem, esses valores existem. E eu sempre digo assim, é dinheiro, porque que sejam R$5, mas R$5 é de quem tem para receber. Né? Na Justiça do Trabalho, ninguém vai fazer um processo de R$5. Vai ficar perdido, alguém vai ganhar, alguém ganhou com isso. R$50, não vou fazer processo de R$50, não vou abrir o processo. Os advogados trabalhistas nem tinham interesse. Nem vai fazer, só de papel que ele vai gastar, o tempo que ele vai perder para fazer a inicial, é complicado. Então, assim, esse processo acaba morrendo. Aqui não, aqui se resolve e se acerta, ele no máximo em 30 dias está resolvido. Mas daqueles casos que iriam para a Justiça do Trabalho, porque o valor justificava, etc. Vocês notaram diferença entre a predisposição maior das pessoas virem aqui e conciliarem antes da decisão do Supremo e depois da decisão do Supremo? Não sentiu isso? Não viam com ranço? Porque a sensação que eu tenho, aí é só... subjetiva mesmo, não há dados, não há estatística nenhuma que alimentam essa sensação, é só uma impressão que eu tenho, é que antes, por vir obrigado, o cara vinha meio desconfortável, já com um certo ânimo de dizer não e ficar livre daquilo e ir embora. Se bem que o que nós temos na nossa Câmara de Conciliação é o seguinte, antes de encaminhar para o Judiciário, ela passa por aqui. Certo. Ela só vai para o Judiciário se houver uma negativa. Perfeito. E essa negativa ela é encaminhada junto ao processo. Tá? Então, é claro que as pessoas adoraram esse sistema, porque um processo trabalhista ele é longo. É longo. Vários anos. E aqui exato, vários anos. E na Concilia, isso não acontece. Quanto tempo que é um tempo? O máximo 30 dias está resolvido. Máximo 30 dias. Agora, há casos que a gente remarca
pode levar 60 dias, mas é de 60 dias para 2, 3 anos... Mesmo esses são exceções. E são valores, tem acordos na Concilia, acertos na Concilia, que são valores expressivos, né? Então, só para ter uma ideia, no ano de 2014, nós fizemos a quantidade de acertos num total de R$543 mil. Isso é um número expressivo em dinheiro, em valor, né? Eu acredito que desse valor, um valor expressivo também não estaria sendo julgado, não estaria sendo recebido por alguém, pelo trabalhador, se não houvesse essa casa aqui. Se não houvesse essa casa. Uma experiência que me foi relatada aqui num bate-papo antes da gente começar a entrevista foi de que vocês realizavam também essa atividade, além da sede aqui da Concilia, também dentro de uma faculdade de Direito, do Núcleo de Prática Jurídica de uma faculdade de Direito. Ocasionalmente, ou seja, há uma agenda para isso, e vão lá e fazem essa atividade lá num ambiente muito bem estruturado, sobretudo para dar ao acadêmico de direito a oportunidade de ver na prática como funciona o procedimento de conciliação prévia e entender e naturalmente assimilar muito mais esse espírito para que depois ao ingressarem no mercado profissional como advogados ou atuando em alguma das profissões jurídicas possam aceitar, assimilar e até mesmo adotar com mais efetividade o caminho da solução de consenso. Como é essa experiência lá? Tem sido exitosa? Os alunos curtem essa atividade, aprendem, dão depoimentos positivos? Olha, eu posso dizer o seguinte, antes de fazer a primeira sessão na Uniaselv, na faculdade que nós fazemos isso, eu fiquei apreensivo, nervoso, né? Porque vamos fazer uma discussão na frente de um grupo, porque não são 2, 3 alunos, é um grupo... É uma turma inteira, é uma turma grande, né? São muitas pessoas. Então, hoje, eu não posso mais nem esperar até quando acontece, são 2 vezes por semestre. Isso é muito interessante e o pessoal fica muito apreensivo. Então, no começo, quando isso aconteceu, o pessoal, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Então, é muito interessante porque o pessoal fica como é que eu vou dizer? Existe uma sala à disposição lá, que tem os microfones, é uma sala que tem os vidros, separa o auditório e o pessoal assiste, parece uma sala de cinema mesmo, né? É muito interessante, é muito aproveitado pelos alunos. Eu penso assim que é uma escola muito, além da faculdade, é uma outra faculdade que eles estão vivendo. Apesar de ser pouco tempo, mas a gente passa 2 vezes por semestre, 2 metades, 2 manhãs com eles lá, e o pessoal sai, com quem eu conversei. Sai encantado. Eu tenho conversado com o pessoal, como vocês trabalham, que trabalho legal esse aí. Sem dúvida, e isso repercute muito na formação desses jovens. E inclusive, né, a gente tem a Priscila, que é funcionária aqui da Câmara de Conciliação, ela é professora na Uniaselv, tá? Ela que, na verdade, foi ela que proporcionou esse momento para nós. E eu vou conversar com ela daqui a pouco, no próximo bloco, você vai nós não podemos, de forma alguma, esquecer de citar isso, porque se nós temos essa experiência hoje, foi graças a ela que conseguiu esse espaço para nós. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Unir a vida acadêmica com essa experiência profissional permite ao acadêmico vivenciar e aquilo deixa de ser uma mera informação teórica, passa a fazer parte da percepção e da sensibilidade do acadêmico de que realmente é possível resolver conflito de forma consensual, evitando o ajuizamento de demandas. Até porque, assim, nessa experiência, a maioria das vezes, a gente senta na mesa, tem o lado patronal, o lado dos empregados, se conversa, como se diz, numa boa, né?
Mas em outras oportunidades também, nessas conciliações, se pegam aquelas pessoas mais alteradas que chegam já dando pinote, já começam, porque eu não estou devendo nada e tal. É muito complicado isso aí. Então, às vezes tem que tirar de um lado, se retirar, vai para uma outra sala, porque senão fecha o tempo mesmo, briga, e tem que amenizar dessa forma, senão... E isso é muito interessante que as pessoas vejam, né? E na Justiça do Trabalho não pode fazer isso, porque o juiz tem autonomia para tomar providências e nós aqui não podemos fazer isso. Só que nós, na Concilia, aqui na casa da nossa casa mesmo... Muitas vezes o juiz por mais delicado e dedicado que ele seja para resolver o problema, ele é uma autoridade, se sente atacado na sua autoridade e às vezes reage com a postura mais firme, e essa postura firme faz com que as partes também recuem e naturalmente o espírito de resolver no consenso acaba sendo arrefecido e ganha novamente fôlego, o espírito beligerante de resolver a disputa na sentença. E nós aqui também às vezes temos que fazer, às vezes tem que cortar, né? Então, aqui não é lugar para ficar se discutindo, entrar em detalhes, isso não compete a nós, né? Seu Luiz Wilson, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu sei que a gente está aqui entre uma pauta de uma audiência e outra, a gente está atrapalhando o fluxo de trabalho da Concilia, vamos dar uma pausa aqui, mas no próximo bloco você fica com a gente, que no próximo bloco nós vamos conversar com a professora Priscila, trabalha aqui na Concilia e faz um trabalho extraordinário também na universidade, pôde fazer essa junção da vida acadêmica com a experiência profissional, e a gente vai falar mais sobre CCP e sobre a experiência acadêmica. Então fica aqui com a gente e confira no próximo bloco. Muito obrigado mais uma vez, tem a palavra para suas considerações finais. Quero só agradecer mais uma vez a oportunidade e agradecer a visita de vocês aqui em Blumenau, e nós estamos à disposição para o que der ou vier. É isso aí. Muito obrigado. Tá joia. Um abraço. Fica com a gente. Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Momento Arbitragem. Como nós já dissemos, o programa de hoje trata sobre comissões de conciliação prévia. Conversamos no primeiro bloco com o senhor Luiz Wilson, que é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Blumenau, Santa Catarina, e que instituiu a Concilia, a Câmara de Conciliação Prévia do sindicato, que vem fazendo um trabalho extraordinário, e ele deu um pouco desses números, dessas informações para a gente. Agora, no segundo bloco, nós vamos falar com a professora Priscila Francisca Krieger, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato e, na prática, é a principal responsável por tocar o barco da Concilia, por fazer as coisas acontecerem na Concilia. E tem também uma missão, e não sou eu que estou dizendo isso não, quem disse isso foi o presidente do sindicato. Você assistiu isso no primeiro bloco, ele falando. A gente está referendando porque todas as informações que obtivemos aqui naturalmente confirmam isso largamente. Mas além desse papel aqui no sindicato, frente à Concilia, ela fez um trabalho extraordinário. Ela é professora na Uniaselv, uma instituição de ensino superior que tem curso de Direito aqui em Blumenau, Santa Catarina, na qual eu vim aqui para proferir uma palestra aqui em Blumenau, e será nessa universidade hoje à noite. Aproveitei a oportunidade para a gente gravar um programa Momento Arbitragem, trabalhando o tema CCP. E por que eu tive essa ideia? Não foi de graça. Porque ao conhecer os números da Concilia, ao conhecer a atuação da Concilia, a gente vence os preconceitos e fala, a gente tem que reportar. Isso é uma informação que o nosso público precisa saber, que a CCP funciona sim e funciona muito bem em várias localidades, e Blumenau tem sido exemplo para o Brasil dessa atividade. Sem dúvida alguma, a responsável principal por esse sucesso da Concilia é a professora Priscila. Professora Priscila, primeiramente quero agradecer a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista, lhe parabenizar pela atuação frente à Concilia e pela atuação na faculdade, e ela fez uma experiência extraordinária, conseguiu naturalmente fazer uma costura junto à universidade, conclamando da importância para os estudantes de Direito de ter acesso
e a vivência prática de como funciona uma comissão de conciliação prévia e conseguiu fazer agendas sincronizadas todo semestre para que algumas dessas audiências da CCP se realizem lá dentro da faculdade em um ambiente totalmente formatado para isso, em que os alunos podem assistir, uma turma inteira de alunos consegue assistir, visualizar, sem que as partes se sintam incomodadas por isso, porque há uma divisão física que as partes não veem os alunos, embora eles saibam disso, não são de maneira alguma iludidos em relação a isso, sabem disso, mas eles se sentem confortáveis à vontade para desenvolver o ato procedimental naturalmente, sem se sentir incomodados por estarem sendo observados, e os alunos estão lá observando com a orientação da professora Priscila, que naturalmente vai dando as explicações ao longo da tarefa para mostrar como funciona bem essa tarefa. Então, professora Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Quero lhe dar a palavra para suas considerações iniciais e dizer como é que você entrou nesse mundo. Conta para mim. Bom, quero agradecer, o convite para poder socializar um pouco do nosso trabalho aqui em Blumenau, na Concilia, e agora na Uniaselv, há 1 ano e meio mais ou menos. É importante que essa boa ideia seja aí divulgada Brasil afora. Bom, como eu entrei nessa, sabe? Faz tanto tempo que eu estou nessa que eu já não sei direito, mais ou menos. Mas eu trabalho no sindicato há uns 16 anos mais ou menos. E daí tiveram essa intenção, viram que eu tinha perfil na época, porque isso está dentro da pessoa, essa ideia de conciliar, sabe? Eu concilio em casa, no trabalho, na faculdade. Então, assim, eu acabei tomando frente desse projeto, adotei como se fosse meu, Até a gente tem uma brincadeira entre a gente, que eu sou a mãe da Concilia, Pai tem um monte, mas mãe tem uma só. Então, acabei adotando essa ideia com eles, e daí é esse o sucesso aí que os números estão demonstrando. Vamos falar um pouquinho dos números aqui, Priscila? Vamos contar aqui. Eu estou aqui com um resumo estatístico do ano de 2014. Nesse resumo estatístico, e aí você me corrige se eu der alguma informação que não esteja precisa, Priscila. Tiveram 703 procedimentos iniciados, isso mesmo. Alguns foram arquivados, as partes não compareceram, naturalmente. E desses 703 procedimentos, 387 houve solução por consenso. Isso mesmo. Ou seja, houve conciliação. Então, 387 de 703, 154 não conciliaram. Então, o que efetivamente foi para uma conversa foi 154 mais 387. Isso, nós trabalhamos... O restante estão os arquivados, outras questões. Nós trabalhamos o nosso dado estatístico, o nosso percentual, em cima do que a gente conseguiu efetivamente trabalhar. Certo. Quando o empregado conseguiram não vê... conversar. Isso. Daí a gente consegue... Aí, então, nessa taxa aqui de 154 mais 387, os que conseguiram conversar. Ou seja, mais do que o dobro dos que não conciliaram. Isso Em outras palavras, nós temos um percentual aqui de... No primeiro bloco, eu acho que o presidente falou 67% de taxa de sucesso de conciliação. Então, se venceu aquele espírito beligerante de ir para a briga. Sim. Parte dos casos, como o presidente explicou, nem iriam para a justiça, porque eram causas pequenas, que os advogados nem se interessariam por ela. Mas outra parte iria sim para a justiça. Sim, e com certeza demoraria muito mais do que os 30 dias. Até para esclarecer isso, a lei dá o prazo de 10 dias. A primeira sessão, da data da reclamação até a primeira sessão de conciliação que a gente interrompeu antes, ocorre realmente em 10 dias. O prazo máximo para a solução é de 30. Então nós temos situações que a pessoa vem fazer a reclamação numa semana, na outra ela já tem a situação resolvida. Certo. Sabe? Então, regra geral é 10 dias. Pode acontecer de ter mais de uma audiência? Sim, se houver necessidade para cálculo, estudar proposta, enfim, Se houver a necessidade, as duas partes de consenso acabam adiando a sessão. E a gente então tem um outro número aqui, que é um número também bastante significativo. Entenda o seguinte, nós estamos em uma CCP que lida em grande parte com pequenas demandas. Isso. Demandas de valores baixos, de disputas de valores baixos. Então, não estamos falando de demandas
muito caras, e sim de demandas baratas. A média geral fica em torno dos acordos, né? Óbvio, como o Luiz bem colocou, nós temos acordo de R$150, mas a média geral de 1.000, 1.500, assim, são as demandas. Então, pequenas assim. demandas, perfeito. Mas a soma dessas conciliações, nesse número que eu tenho aqui, é R$533.790,29 de acordos firmados. Isso, é isso? Isso Esse mesmo. é o número. Então, 533.000 de 387 demandas, o que dá mais ou menos essa média aí, olha, 387 deu 533 mil, é pouco mais de 1.000 e poucos reais, não chega a 2.000, senão daria um número maior. Então a gente tem essa média mesmo de conciliação, esse é um número bem coerente e que demonstra também que, ou seja, os trabalhadores receberam esses direitos, 387 trabalhadores receberam esses direitos muito rapidamente. E é um ciclo, né, Asdrubal? Porque assim, o trabalhador recebe, compra no comércio e assim vai. Porque esse dinheiro ele foi injetado em 2014 e infelizmente aqui em Blumenau, se eu ingressar com uma ação hoje na Justiça do Trabalho, eu não tenho a resolução em 1 ano. Perfeito. Né? Então, e até a efetividade da execução da sentença, isso vai passar de ano. E isso nem precisa de execução. Vocês têm uma ideia de quantos desses acordos são cumpridos espontaneamente, sem precisar de execução forçada? Sim, nós temos assim, desses 387% acordos, né? Desde a implantação lá do ano de 2000 até agora, né, 2015, nós tivemos 10 descumprimentos. Olha que extraordinário. Tá. Então 10 não é do ano de 2014, não é dos 387. É desde a fundação. É de 15 anos. É menos de um por ano de empresas que não cumprem com o que ficou acordado. Ou seja, há uma efetividade de cumprimento espontâneo extraordinário. Eu acho que esse número, Priscila, esse número é uma das coisas mais importantes que a gente tem para dizer. Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil comum, sai a sentença do juiz dizendo que uma parte tem que pagar a outra um valor determinado. Não é garantia, né? E isso vai para um processo de execução forçada, de cumprimento de sentença, longo, penoso, demorado, a grande parte dessas demandas vai para a execução forçada. Sim. Isso significa que não há o cumprimento espontâneo daquelas partes vencidas numa disputa judicial, tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista. Há um enorme número de demandas que vai para... eu diria que a grande maioria das demandas não tem cumprimento espontâneo, vai para cumprimento forçado. Enquanto nas soluções de consenso, a esmagadora maioria das demandas vai para o cumprimento espontâneo, não forçado. Esse número mínimo de descumprimento realmente acontece, ou a empresa faliu, alguma coisa realmente extremas, que não conseguiu. A maioria dos acordos, a pessoa faz o acordo com a intenção de cumprir, né? Então, assim, só esses 10 realmente, sabe? A gente fica bem orgulhoso com esse número, né? Sem dúvida. Mas são só esses 10 durante esses 15 anos. Perfeito. Priscila, agora conta um pouquinho pra gente, de um modo geral. Você me apresentou um livrinho aqui muito interessante, que foi escrito pelo desembargador Nelson Hamilton Leiria, que é o desembargador do TRT aqui de Santa Catarina, da região. Né? E o livro é esse aqui que eu vou apresentar para vocês, Comissões de Conciliação Prévia. Ele conta a história das comissões de conciliação prévia, trata sobre esse assunto e conta a experiência de Blumenau como uma experiência bem sucedida. Então, falando um pouquinho sobre isso e apresentando esse livro aqui para todos que estão nos assistindo, é da Nova Letra, a editora Nova Letra, está aqui para vocês. Falando um pouquinho dessa experiência, como você está vendo a CCP depois da decisão do Supremo que suspendeu a obrigatoriedade? Mudou alguma coisa? Não mudou? Qual foi o sentimento que você capturou dessa mudança? Assim, essa história, né, antes e pós, nós antes, inicialmente, quando a lei foi promulgada, nós entendíamos que realmente deveria ser um pressuposto, né? Defendíamos essa ideia. Tanto que as nossas varas do trabalho, a grande maioria, acabavam extinguindo o processo sem julgamento do mérito para dar credibilidade, né, à própria lei. Com essa discussão toda, né, nós resolvemos mudar o nosso foco antes mesmo da decisão acontecer. Porque a conciliação ela precisa ser voluntária. Né? Se a parte quer conciliar,
né, a sessão, a negociação, a conversa acontece de uma forma mais efetiva. Então nós mudamos o nosso foco, nós não gostaríamos que as empresas e os empregados comparecessem à Câmara só para cumprir uma lei, para cumprir tabela, né? Como vinha se com um diz. certo ranço, uma má vontade. Para que isso não acontecesse, para que a gente não precisasse... E você percebeu que houve essa mudança de sentimento? Sim, quando a gente resolveu, não, vamos abandonar a bandeira de obrigação e sim conscientizar as pessoas que a conciliação é o caminho. Eficiente. Isso. Certo. Daí levantamos essa bandeira, então por isso que assim, a maioria das empresas comparece. Comparece, talvez não faça proposta porque é impossível, né? Não é viável a proposta naquele momento, enfim, mas nós ganhamos essa credibilidade, porque nós acabamos não impondo o comparecimento mesmo antes da decisão ter saído, né? Mas então, nós quando houve a decisão de fato, dizendo que não é obrigação ou não é obrigatória a submissão da demanda, nós não tivemos esse baque. Né? Não, diminuir o número da demanda porque agora não é mais obrigatório. Não, as pessoas, o sucesso da Concilia de Blumenau, ele é essa realidade que é, porque as pessoas conciliam porque elas querem conciliar. Elas estão dispostas a sentar na mesa e tentar chegar a um consenso. Por isso que a gente tem essa credibilidade. Tem empresa, não que seja recorrente, né? Mas tem empresa que não. É notificado, não pode vir porque tem um outro... Não, vamos remarcar. Pede, né? Para remarcar. Isso, porque eu quero sentar, eu quero tentar não quer abrir conciliar. Mão de tentar. Isso, nós estamos tentando construir há um tempo já a cultura de que eu vou conciliar porque é uma boa solução e não porque uma lei me impõe isso. Perfeito. Tá? Por isso que eu na verdade, até eu já falei em outras oportunidades no programa que eu não sou efetivamente contrário à ideia de ter um caminho obrigatório de se tentar o espaço da conciliação ou da mediação. Eu acho que a experiência sofreu alguns reveses, talvez pela maneira em que foi concebida a ideia de entregar os sindicatos, dos empregados, isso de ter se erguido em relação a isso, um certo ranço de parcialidade que retirou do empresário um espaço que lhe desse o conforto de que iria. Então, assim, muitos receberam dessa maneira, embora muitos sindicatos foram muito cuidadosos, zelosos com isso, mas mesmo assim difundiu a ideia de que era parcial. Isso que foi, eu acho, o pior da experiência foi isso. Nossa realidade é tão diferente do todo, porque nós estamos na sede do sindicato patronal. É verdade. Essa aqui é a sede do patronal e a Concilia hoje está inserida dentro da sede do patronal. Isso, para nós, é muito claro que o trabalho vai ser muito imparcial. Né? Vai existir os dois conciliadores ali, vão representar a sua categoria. Nós entendemos que ninguém melhor do que o sindicato organizado para defender os interesses da classe. Mas para a gente essa história de estar no sindicato dos empregados ou do patronal não muda aqui na nossa realidade. Mas essa ideia de que a CCP vai estar dentro do sindicato dos trabalhadores, realmente, eu não vou lá, eu vou lá para a casa do inimigo, não vou. E talvez esse tenha sido o ponto que não tenha sido feliz na propositura legislativa na época, e se tivesse desenhado um pouquinho diferente isso, poderia ter um sucesso muito maior, uma resistência muito menor. A lei pecou umas omissões ali meio que desnecessárias. Talvez se conseguisse conceber, estimular instituições, organismos ou instituições mais sociais ou até privadas para fazer essa atuação, retirasse um pouco a lateralidade desse olhar, permitiria uma visão de mais imparcialidade e uma taxa de sucesso maior. Eu acho que talvez esse tenha sido o ponto. Então, o erro fundamental da proposição anterior provavelmente não tenha sido ser obrigatória, mas a quem entregou a missão. Talvez se fosse obrigatória, mas entregue a missão a pessoas que teriam uma visão, ou pelo menos teriam a sensibilidade das outras pessoas de serem mais isentas, mais imparciais, aí talvez a experiência tivesse tido um rumo diverso. Mas mesmo assim estamos aqui com uma experiência bem sucedida, demonstrando que é possível vencer essas adversidades
caminhar positivamente. Estamos agora, né, às vésperas de entrar em vigor um novo Código de Processo Civil que praticamente traz para o processo civil aquilo que a CCP representou para o processo do trabalho, instituindo audiências obrigatórias, né, ou pré-mediações, pré-conciliações obrigatórias. Estamos às vésperas de ter uma lei marco da mediação que também introduz uma mediação praticamente obrigatória quando as partes preverem isso em contrato. Sim. Inclusive como pressuposto de validade da própria ação futura, ter que percorrer o caminho, a tentativa da conciliação. Então vivemos uma nova era que está se resgatando esse sentido. O bom é que houve o reconhecimento, seja do Poder Legislativo ou até mesmo do Poder Judiciário, que alguma coisa precisa ser feita. E de uma forma rápida, né? Porque infelizmente a estrutura do Poder Judiciário não dá conta da demanda. Reconhecendo que não há nada mais eficiente do que as próprias pessoas resolverem seus problemas. Não posso delegar se o conflito é meu e seu, por que eu vou delegar um terceiro? Ninguém mais habilitado do que nós dois para resolvermos os nossos problemas. Né? Priscila, e a experiência com a faculdade? Como é que tem sido? Bom, então, eu estava aqui há um tempo, resolvi lecionar, né? Estudar um pouco mais, porque lecionar você acaba aprendendo mais do que ensinando, né? E daí, no primeiro semestre, lecionando essa disciplina Métodos Alternativos, que agora aqui é obrigatório no nosso curso de Direito, eu senti a necessidade da prática. Mesmo tendo um professor que vivencia isso na prática, o aluno estava muito distante da realidade. Daí foi onde deu essa ideia, né? Vou aproximar o aluno da realidade do método alternativo. Então foi o que eu fiz, a coordenação do curso aceitou isso de pronto, né? Então nós não simulamos nada, nós levamos o que acontece aqui na nossa sede, nós levamos para lá. Uma audiência itinerante. Isso mesmo. Até falando nisso, nós temos uma subsede da Concilia em Timbó, que é uma outra cidade um pouquinho mais interior ainda, né? E a gente atende lá de 15 em 15 dias para levar a conciliação a eles também. Eles poderiam utilizar a sede de Blumenau, mas se eu posso entrar com a ação e vir a Blumenau... É um esforço maior para o trabalhador, Isso, então a gente resolveu facilitar. E como a nossa base é Timbó também... E a gente sabe que o trabalhador, às vezes, falta recurso até para pegar um ônibus para deslocar. E outra ideia que nós temos, além do NPJ da Unicelv, de atender para Timbó, Pomerode, que são cidades da região, queremos realmente fazer uma conciliação itinerante, sabe? Na nossa cidade, o PROCON já tem, né, um carro, um furgão, não sei direito o nome daquele carro, mas é um carro que tem um equipamento dentro onde dá para fazer negociação de forma itinerante. Então a nossa ideia é talvez um pouco mais para frente tentar fazer com que isso aconteça assim em bairros, em alguma coisa nesse sentido. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, eu tenho certeza que para os acadêmicos isso foi altamente positivo. Há um movimento agora gigantesco e contundente no sentido de levar para a formação jurídica as práticas de solução pelos meios adequados de tratamento de conflitos, as práticas de solução de consenso, sobretudo, movimento da OAB, movimento do Ministério da Educação, todos irmanados, e a própria academia caindo a ficha de entender o significado e a importância disso, os advogados se tocando, porque agora é determinação, inclusive, do novo CPC, que eles tenham como missão trabalhar as soluções de consenso. Então, tudo converge muito positivamente para que a gente viva a transformação da cultura de resolução de conflitos. E a nossa ideia, Asdrubal, é realmente isso, porque assim, cada turma tem uns 40 alunos, mais ou menos. Então, se nós conseguimos implementar ou fazer com que eles saiam com a consciência, os métodos adequados realmente funcionam, a gente pode, nós não precisamos delegar ao terceiro a solucionar nosso conflito. Então, nós vamos daqui a uns 5 anos, mais ou menos, termos operadores do direito já com essa visão. Bacana. Sabe? Então, essa é a ideia. Essa é a nossa bandeira, sabe? Tomara. Vai dar certo, com certeza. Tá certo. A gente está chegando na parte final do nosso programa. Que pena, você também está achando, eu também estou. O assunto é ótimo, mas a gente tem que encerrar. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a Concilia por nos ceder esse espaço aqui. Estamos em uma das salas da Concilia.
E dizer que o nosso programa Momento Arbitragem, que trata sobre todos os meios adequados de tratamento de conflito, está aberto e à disposição de vocês para reportar dados, números, informações e o que mais for importante para motivar aqueles que querem caminhar pelas soluções de consenso. Parabéns, tenha a palavra para suas considerações finais. Eu só digo, Asdrubal, que assim, enquanto apaixonados pela ideia, né, a gente percebe visivelmente que você aderiu a essa campanha, né, de utilizar os métodos adequados. Eu penso que realmente a gente precisa se unir, né? E o que você vai fazer hoje à noite na instituição de ensino para falar para mais de 160 alunos, realmente a sua participação é muito importante para que a gente consiga construir esse futuro que eu falei antes. Tá? Então eu é que agradeço o espaço de poder divulgar o nosso trabalho aqui na Concilia, divulgar o trabalho que a gente vem fazendo dentro da Uniaselv e agradecer realmente e formalmente agora, né, a sua palestra que vai acontecer logo mais na instituição, e de dizer com certeza que depois dessa palestra muitos alunos vão ver os métodos adequados de uma outra forma. Tomara que a gente possa levar essa mensagem para eles. Obrigado mais uma vez. E você, gostou do nosso programa? Curte, compartilha, comenta, manda sua crítica construtiva, interaja comigo, estou te esperando. Já assinou o nosso canal no YouTube? Aproveita agora, está aparecendo aí na sua tela. Se quiser falar comigo, meu e-mail está aí na sua tela. Aproveita e interaja comigo. No mais, um grande abraço para você. Até o próximo programa. Você me encontra toda semana aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo.